Olá, seja bem-vindo ao programa Geração Y, o seu programa feito por gente jovem. Aqui você fica por dentro de vários assuntos de cultura pop, entretenimento, comportamento e muito mais. Vamos mostrar do nosso ponto de vista como a informação pode ser divertida, diferente do que você já conhece. Para começar, a gente vai abordar uma reportagem sobre mães, a maioria jovens que têm que enfrentar a difícil tarefa de cuidar dos filhos, ainda dar conta dos estudos. Tamires, você foi conversar com algumas dessas mães, né? Como que foi? Olha, Rafael, foi uma experiência incrível. Eu pude conhecer um pouco da realidade e das dificuldades dessas mães. E digo, realmente não é fácil, principalmente para quem não tem o apoio da família ou dos pais. Mas a mensagem que fica é para não desistir. Quem tem que encarar os estudos sabe que é preciso de muito tempo e dedicação para dar conta de todas as tarefas, trabalhos e estágios. Agora imagine então ter que enfrentar tudo isso e ainda cuidar de um filho. Não é nada fácil, né? Por isso hoje eu vou conhecer exemplos de jovens e mulheres que estão enfrentando essa situação. E a pergunta é, como conciliar maternidade e estudo? Os números mostram que essa é uma tarefa complicada, tanto que a gravidez precoce é um dos principais fatores que impede muitas mães de darem continuidade aos estudos, uma realidade ainda comum no país. Para se ter ideia, segundo dados da ONU, no Brasil, a cada 1.000 jovens entre 15 e 19 anos do sexo feminino, 62 enfrentam uma gravidez na adolescência. O índice é maior que a taxa mundial, que corresponde a 44 adolescentes grávidas para cada grupo de 1.000. Para piorar a situação, os números ainda mostram que quase 30% das mães adolescentes com até 19 anos não concluíram o ensino fundamental. Mas quais os principais desafios para essas mães? Eu fui conversar com a Paloma, mãe da Laura, esse bebezinho lindo, para descobrir um pouco mais sobre essa realidade. A Paloma me contou que descobriu que ficou grávida no último período da faculdade. Paloma, como que era a sua rotina antes da gravidez e depois? Bom, antes da gravidez, eu vivia trabalhando e estudando, basicamente, né? Não fazia outras coisas. E agora eu vivo 24 horas por dia dedicada à minha filha. Então eu cuido dela 24 horas por dia, assim, de madrugada, o dia todo, porque um recém-nascido demanda, né, uma atenção especial. Então acaba que eu deixei algumas coisas minhas de lado para cuidar somente dela. A Paloma revelou que teve apoio da família e professores. Mas quando o assunto é conciliar maternidade e estudo, um ponto ainda falho é a estrutura das faculdades para o cuidado das mães com os filhos. No nosso bate-papo, a Paloma falou que na faculdade onde ela estudou, por exemplo, não tem fraldário e nem espaço adequado para a amamentação. Bom, na universidade que eu estudava, eu vi que eles têm um pouco de apoio, tem a licença maternidade e tudo mais. Agora, a questão de estrutura, nos banheiros não tem um fraldário. Se eu precisar levar minha filha algum dia, precisar trocar, não vai ter onde, eu vou ter que improvisar algum lugar. Aí já é um pouco mais complicado. E eu também fui conversar com outra jovem mãe, a Milana, mãe da pequena Ana Luísa. Diferente da Paloma, a Milana disse que nem sequer pensou na possibilidade de adiar os estudos. Mas para conseguir encarar a maternidade e a faculdade foi preciso um baita preparo, viu? E o que eu fiz foi, assim que eu mudei, sentar e conversar com a minha coordenadora para me organizar e tentar fazer o máximo de matérias antes dela nascer. E aí eu cursei mais ou menos 10 matérias por semestre. E aí nisso, quando ela nasceu, eu fazia aula só algumas vezes por semana. E aí já logo eu tirei a licença também. E aí eu voltei, fiz as provas finais e aí esse semestre eu só vou para a faculdade 3 vezes por semana. E aí fica mais fácil para poder me dedicar e conciliar, porque no último semestre tem TCC, artigo. Agora, já na fase final do curso de pedagogia, a Milana conta que o esforço valeu muito a pena. Entretanto, isso só foi possível com o apoio da família, amigos e professores. Tive bastante a coordenação, todos os professores foram muito legais. Eu fui para a faculdade até a véspera do nascimento dela e eles me davam super apoio quando eu precisava sair mais cedo. A minha família toda se desdobra para fazer acontecer. Eles sabem que eu queria muito e todo mundo viu o tanto que eu me esforcei, então o que precisa eu tenho apoio. E a gente sabe que nem todas as mães têm essa oportunidade, que é o apoio da família.
Pensando naquelas mais carentes, que também sonham com um estudo e uma vida melhor, eu fui conhecer um projeto super bacana aqui de São José, conhecido como Bem Me Care. O projeto é voltado para gestantes, algumas em situação de vulnerabilidade que necessitam de suporte e atendimento. Construído por voluntários, a iniciativa oferece cursos e palestras para essas mães, além de um enxoval completo no final das atividades. A Lígia é uma das voluntárias e vice-coordenadora do projeto. Ela me contou que, além de todo o trabalho social, as gestantes também são incentivadas a retomarem os estudos, já que algumas dessas mães tiveram que abandonar a escola ou a faculdade por causa da gravidez. Eu sempre digo para elas nas minhas aulas, se valorizem, se respeitem, realizem os seus sonhos. A gente pensa assim que é difícil, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas também não é impossível, né? Então eu sempre falo para elas, quando a gente fala sobre isso, sobre a autoestima, que é importante ter um trabalho, sabe? É importante estudar, porque mesmo que seja o trabalho mais humilde, para você se valorizar. Durante a visita, eu conheci a Clara, um exemplo de força de vontade. Ela já se formou no curso de logística e estava buscando outra faculdade na área de enfermagem. Assim como muitas mães, ela também decidiu adiar o curso para se dedicar ao filho, mas deixou claro para mim, não vai abandonar o sonho de se formar. O estudo, quando você mais você adquire conhecimento, nada se perde, tudo tem a hora certa, você tem de estudar. Hoje ninguém consegue mais ficar sem estudo, sempre tem que ter o ensino médio completo, tem que fazer cursinho. Se você não quer fazer uma faculdade, faz um curso, tem várias formas. Você saber o dom que você quer escolher. E por falar em sonhos, esforço e dedicação, olha só o recado que a Valdomira deixa para todas as mães que precisam encarar a difícil realidade de cuidar de um filho e ainda se esforçar para alcançar um curso superior. Continuarem tendo fé que elas vão conseguir, que elas apenas são mães, mas elas são batalhadoras, guerreiras e tem que seguir em frente. Não é por causa de um filho que a gente vai parar a nossa vida. O filho é uma bênção na nossa vida e a gente tem que seguir em frente, sendo exemplo para eles, né? Mostrando que a vida continua, o conhecimento nunca é demais. Nós vimos como esse assunto ainda precisa ser debatido e como que é difícil conciliar os estudos e a maternidade. Então fica aí o recado para que as mulheres continuem os estudos, encarem esse desafio, porque a gente sabe que o estudo ele é uma forma de transformação social. Eu sou Tamires Trindade para a Geração Y. Nunca desista! Agora é hora do nosso quadro Resenha Cultural. Tamires, parece que o Matheus preparou pra gente uma dica do filme Juno, não é isso? É isso mesmo. O filme retrata um pouco da realidade que eu abordei na reportagem sobre os dilemas que envolvem a gravidez, principalmente quando estamos falando de mães adolescentes. Mas, para não dar nenhum spoiler, confira aí a dica que a gente preparou. Olá, o Resenha Cultural está no ar e hoje vamos falar do filme Juno. Lançado em 2007, o filme traz a atriz Ellen Page em um dos mais importantes papéis de sua carreira. O longa conta a história de uma adolescente de 16 anos que enfrenta uma gravidez não planejada após ter tido uma relação sexual com um amigo de escola. Inicialmente, a jovem pensa em interromper a gravidez, mas alguns fatores a levam a mudar de ideia e entregar a criança para a adoção. You should look at adoption ads. They have ads for parents. Yeah. Hi, I'm Vanessa. You must be Juno. Hi, I'm the husband. A produção, que rendeu 4 indicações ao Oscar, questiona diversos problemas que podem ser enfrentados no meio familiar por uma garota jovem, em função da gravidez precoce. O filme mostra ainda como essa situação pode afetar a vida estudantil. Outras 2 questões importantes são abordadas: o aborto e a entrega de um filho para adoção, temas ainda considerados tabus na nossa sociedade. Vale a pena tirar um tempinho para assistir e refletir sobre essa elogiada produção. Person I've ever met, and you don't even have to try. I try really hard, actually. You love him. E o Resenha Cultural fica por aqui. Até a próxima. Tchau!
Realmente é um filme bem legal, viu, Tamires? Agora nós vamos para o próximo bloco, mas a gente continua a falar sobre temas que envolvem o universo feminino, né? Isso mesmo, Rafael. Vamos falar de futebol e mostrar que esse é sim um tema que também é de interesse das mulheres. Ainda tem uma dica bem legal sobre ilustração. A gente volta já! E voltamos com Geração Y. Tamires, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acompanhou a Copa do Mundo de Futebol Feminino? Acompanhei sim, Rafael. Assisti vários jogos, torci muito pelo Brasil. Uma pena que não deu para o nosso país, né? Pois é. Esse é um tema que tem ganhado destaque, mas que ainda precisa de muito mais aceitação e atenção da sociedade. Por isso, vamos abordar esse assunto na nossa roda de conversa de hoje. Está começando mais uma roda de conversa. Estou aqui com as minhas colegas Geisla Ramos e Ana Carvalho. E hoje a gente traz um tema que vem ganhando destaque, mulheres no futebol. Eu estou aqui com a nossa convidada, Priscila Ferrari. Priscila, você é idealizadora do projeto Quero Jogar Futebol Feminino. O que é esse projeto? Como que surgiu essa ideia? O projeto é um projeto de apoio e incentivo ao futebol feminino aqui na nossa região, do Vale do Paraíba. Surgiu de um sonho meu de criança. Quando eu era pequena, eu queria jogar futebol, fazer uma escolinha, participar de um time, mas meus pais nunca apoiaram e diziam que era coisa de menino. E quando eu cresci, né, depois de independente, procurei por aulas de futebol na cidade para realizar esse meu sonho e eu não encontrava. Foi aí que veio a ideia de criar uma escola, porque eu acreditava que não existia só eu querendo fazer aulas de futebol depois de adulta, né? E aí eu comecei a divulgar nas minhas redes sociais, as meninas foram chegando aos poucos e a escola se consolidou, existe desde 2016. Você acha que aumentou a procura agora que a Copa do Mundo foi televisionada e aumentou a visibilidade do futebol feminino? Sim, com certeza. Acho que 2 grandes passos foram dados em 2019, né? A Copa ter sido televisionada e a gente teve uma lei obrigando os grandes clubes a terem um time feminino também, né? Então, os times masculinos, para participarem da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, eles tinham que formar também uma equipe feminina, né? Então, foram 2 grandes passos para o futebol feminino. E por que essas ações começaram só agora? Poxa vida, aí é difícil falar sobre esse assunto, né? Não é um esporte que realmente tem muita procura pelas mulheres, né? A gente cresce doutrinada de que isso não é um esporte para as meninas, né? Apesar da gente ser o país do futebol, é o país do futebol para os meninos, né? Diferente do que a gente tem nas outras culturas, nos outros países. Você também falou que desde quando você era pequena, você escutava que futebol é coisa para menina, então isso ainda permanece hoje, você acha? Sim, ainda permanece. Eu ando por aí, eu ainda escuto isso, né? E a gente tem uma turma de meninas de 7 a 12 anos, né? E é normal, é muito comum os pais chegarem pra gente e falarem assim, olha, eu perguntei pra minha filha o esporte que ela queria fazer e ela falou futebol e eu me surpreendi, porque eu nunca imaginei minha filha jogando futebol, né? Então, é um preconceito que a gente vem quebrando ao longo desses anos. E quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelas equipes de futebol feminino atualmente? Apoio, né, de grandes empresas, falando de patrocínio, né? Muitas vezes a gente tem ainda, por exemplo, né, a gente teve o Campeonato Brasileiro Feminino, a gente tem grandes clubes com grandes equipes formadas, mas essas grandes equipes ainda não podem jogar no mesmo estádio que o masculino, né? Poderia fazer, por exemplo, a abertura do jogo masculino com o feminino, mas não pode por causa dos patrocinadores, são patrocinadores diferentes, né? Então, a barreira do patrocínio ainda é muito grande. E para fechar, quais são as formas de apoiar o futebol feminino? Eu acho que primeiro começa nos lares, né? Nas residências.
incentivar as meninas, né? O futebol é um esporte coletivo como outro qualquer, que vai ensinar muitas coisas para as meninas, né? A trabalhar em grupo, a lidar com diferenças. Isso vai, lá na frente, vai ajudar no mercado de trabalho, na escola, né? Então, como indivíduo, dentro da sua casa, né? Incentive a sua filha, incentive neta, sobrinha, quem você puder. Mostre que é um esporte saudável. Quando a criança está praticando um esporte, ela está longe das drogas, está longe dos vícios da vida, né? E como empresa, procurar ONGs, procurar projetos, né? Eu tenho visto na nossa cidade mesmo, né? Muita gente querendo fazer um trabalho bem legal e às vezes falta dinheiro, né? E às vezes se você contribuir com R$10, R$100, você está ajudando demais aquele projeto, né? Levar uma bola, né? Então, acho que é isso. Certo, muito obrigada, Priscila. Com esse bate-papo a gente percebe, né, como que é importante a gente saber como apoiar, quais são as dificuldades. Muito obrigada, Geisla, obrigada, Iana, e voltamos ao estúdio. Bem legal esse bate-papo, hein? Mas agora a gente sai do esporte para falar de arte. Tamires, você sabia que para desenhar não precisa necessariamente ser um expert? Exatamente, Rafael. E a Geisla Ramos vai mostrar isso pra gente na nossa dica da semana. Ela vai ensinar como fazer um rosto. Bora conferir? Oi pessoal, voltamos com mais um Dicas e hoje nós vamos falar sobre ilustração. Sabe aquele seu amigo que desenha há muito tempo, que você pensa, nossa, ele nasceu com um dom? Na maioria das vezes não, ele só treina muito. O ilustrador, assim como qualquer outra profissão, ele passa por uma capacitação, tem faculdade, cursos, e hoje eu vou explicar para vocês umas dicas fáceis de como fazer um rosto na proporção tudo certinho, bem simples. O primeiro passo é fazer um círculo. Aí você pode fazer do jeito que você quiser, não precisa ser muito certo, porque é só um esboço. Após fazer o círculo, você marca o maxilar. Após marcar o maxilar certinho, você vai marcar o meio do rosto e a próxima linha será a dos olhos. Aí você define se você quer os olhos mais para cima, no meio, embaixo. Essa é a linha principal que você vai deixar onde ficará os olhos. Eu fiz ele bem no meio, um pouquinho acima do meio, porque os olhos vão ficar bem assim, a vista olhando para frente mesmo. A orelha vem bem embaixo da linha dos olhos, como dá pra ver. Aí eu vou fazer as orelhas. Após estar tudo marcado direitinho, você pode começar a fazer os olhos, o nariz e a boca. Outra dica é fazer os olhos simultaneamente, para eles ficarem mais parecidos. Você também pode ir marcando a linha do nariz e da boca, para ficar assim mais fácil de saber onde ficará cada coisa. Aí você pode fazer a primeira linha da sobrancelha, do olho que você já fez, que é a principal, depois a do nariz e depois a da boca. Depois de marcar todos os lugares, é só fazer os detalhes. Aí você só vai apagando os excedentes para não se confundir, né? O que é para realçar e o que não é. Aí vem a parte mais difícil para mim, que é o cabelo. Eu pensei num cabelo meio de lado para ficar mais fácil. Então não vou colocar muitos detalhes mesmo, que é um desenho bem simples. O cabelo é a parte mais difícil porque é o mais incerto, varia de pessoa para pessoa e não tem nada para guiar, não tem um risco, nada.
Então, pessoal, esse é o desenho finalizado. Aqui nesse caderno tem outros desenhos com outras técnicas, com lápis de cor, aquarela. E eu vou mostrar mais um pouco como ficou aqui na tela mesmo, para vocês verem técnicas diferentes. E se você tem outras dicas, sugestões, é só mandar para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigada pela companhia, até a próxima! Gostou do nosso programa? O Geração Y é participativo. Mande a sua sugestão para o e-mail geraçãoytv@gmail.com. A gente te espera na próxima edição com mais temas. Tchau!